Capítulo 37. Responsabilidades familiares. Responsabilidades dos pais. Pergunta: que responsabilidades o marido e a mulher compartilham na criação dos filhos? Cada pessoa tem um lugar importante em sua família. Por intermédio dos profetas, o Senhor explicou como os pais, as mães e os filhos devem comportar-se e que sentimentos devem ter entre si. Como maridos, mulheres e filhos, precisamos aprender o que o Senhor espera que façamos a fim de cumprir nosso propósito como família. Se todos nós fizermos nossa parte, viveremos juntos como família para sempre. Em suas responsabilidades sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. A família, proclamação ao mundo. Ali Ahuna, outubro de 2004, página 49. Eles devem trabalhar juntos para prover as necessidades espirituais, emocionais, intelectuais e físicas da família. Algumas responsabilidades devem ser divididas entre marido e mulher. Os pais devem ensinar o Evangelho aos filhos. O Senhor advertiu que se os pais não ensinarem seus filhos a respeito da fé, do arrependimento, do batismo e do dom do Espírito Santo, o pecado cairá sobre a cabeça dos pais. Eles também devem ensinar os filhos a orar e a obedecer aos mandamentos do Senhor. Vê Doutrina e Convênio, seção 68, versículos 25 e 28. Uma das melhores maneiras de os pais ensinarem os filhos é pelo exemplo. O marido e a mulher devem mostrar amor e respeito um pelo outro, bem como por seus filhos, tanto em ações como em palavras. É importante lembrar que cada membro da família é um filho de Deus. Os pais devem tratar os filhos com amor e respeito, sendo firmes, mas bondosos com eles. Os pais devem entender que algumas vezes as crianças fazem escolhas erradas, mesmo depois de haverem sido ensinadas acerca da verdade. Quando isso acontecer, os pais não devem desistir, mas sim continuar a ensinar os filhos, mostrar seu amor, dar um bom exemplo e jejuar e orar por eles. O livro de Mórmon conta que as orações de um pai ajudaram a trazer um filho rebelde de volta aos caminhos do Senhor. Alma, o filho, havia abandonado os ensinamentos de seu pai Alma e tentara destruir a igreja. O pai orou com fé pelo filho e Alma, o filho, foi visitado por um anjo, arrependeu-se de seu modo de viver iníquo e tornou-se um grande líder da igreja. Vê Mosias capítulo 27, versículos 8 a 32. Os pais podem criar uma atmosfera de reverência e respeito no lar, se ensinarem e guiarem os filhos com amor. Devem também proporcionar experiências felizes para eles. Perguntas: como o marido e a mulher podem apoiar um ao outro em seu respectivo papel? Onde o pai ou a mãe que cria os filhos sozinho pode encontrar apoio? As responsabilidades do pai. Pergunta: que bons exemplos vocês já viram na maneira de os pais educarem os filhos? Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. Ali Ahuna, outubro de 2004, página 49. Um pai digno que seja membro da igreja tem a oportunidade de ter o sacerdócio, sendo assim o líder do sacerdócio de sua família. Deve guiar a família com humildade e bondade, e não com força ou crueldade. As Escrituras ensinam que aqueles que possuem o sacerdócio devem liderar as pessoas com persuasão, gentileza, amor e bondade. Vê Doutrina e Convênio, seção 121, versículos 41 a 44 e Efésios capítulo 6, versículo 4. O pai compartilha as bênçãos do sacerdócio com os membros da família. Quando um homem possui o sacerdócio de Melquisedeque, ele pode compartilhar essas bênçãos ministrando aos doentes e dando bênçãos especiais do sacerdócio. Sob a direção do líder presidente do sacerdócio, ele pode abençoar bebês, batizar, confirmar e realizar ordenações ao sacerdócio. Ele deve dar um bom exemplo para sua família, guardando os mandamentos. Deve também assegurar-se de que a família ore em conjunto 2 vezes por dia e realize noites familiares. O pai deve reservar tempo para cada filho individualmente. Deve ensinar princípios corretos aos filhos, conversar com eles sobre seus problemas e preocupações e aconselhá-los com amor. Alguns bons exemplos encontram-se no livro de Mórmon. Versículo Nefe, capítulo 1, versículo 14 ao capítulo 3, versículo 25.
e Alma, capítulos 36 a 42. Também é dever do pai prover as necessidades físicas da família, certificando-se de que haja alimento, moradia, roupas e educação para a família. Mesmo que não tenha condições de prover todo o sustento sozinho, ele não deve esquivar-se da responsabilidade de cuidar da família. As responsabilidades da mãe. Pergunta: que bons exemplos vocês já viram na maneira de as mães educarem os filhos? O presidente David McKay disse que a maternidade é o mais nobre dos chamados. Ver ensinamentos dos presidentes da igreja. David McKay, página 170. É um chamado sagrado, uma sociedade com Deus para trazer seus filhos espirituais ao mundo. Gerar filhos é uma das maiores bênçãos que existem. Se não houver um pai no lar, a mãe preside a família. O presidente Boyd K. Becker elogiou as mulheres que, sendo incapazes de ter seus próprios filhos, procuram cuidar dos filhos de outras pessoas. Ele disse: quando falo de mães, falo não somente das mulheres que deram à luz, mas também daquelas que passaram a cuidar dos filhos de outras pessoas, e das muitas mulheres que, sem filhos, passaram a ser verdadeiras mães para outras crianças. Mothers, página 8. Os profetas modernos ensinaram: a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Ali Arona, outubro de 2004, página 49. A mãe deve passar um tempo com os filhos ensinando-lhes o Evangelho. Deve brincar e trabalhar com eles, a fim de que descubram o mundo que os cerca. Ela também precisa ajudar a família a saber como tornar o lar um local agradável. Se ela for carinhosa e amável, ajudará seus filhos a se sentirem bem consigo mesmos. O livro de Mormon descreve um grupo de 2.000 jovens que se tornaram pessoas notáveis devido aos ensinamentos de suas mães. Ver Alma, capítulo 53, versículos 16 a 23. Conduzidos pelo profeta Elamã, foram à guerra contra seus inimigos. Eles haviam aprendido com as mães a serem honestos, corajosos e dignos de confiança. Elas também lhes ensinaram que, se não duvidassem, Deus os pouparia. Ver Alma, capítulo 56, versículo 47. Todos sobreviveram à batalha. Eles expressaram sua fé nos ensinamentos das mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Alma, capítulo 56, versículo 48. Toda mãe com testemunho pode exercer profunda influência nos filhos. As responsabilidades dos filhos. Pergunta: como os filhos ajudam os pais a edificar um lar feliz? Os filhos dividem com os pais a responsabilidade de edificar um lar feliz. Devem obedecer aos mandamentos e cooperar com outros membros da família. O Senhor não fica feliz quando os filhos brigam. Mosias, capítulo 4, versículo 14. O Senhor ordenou que os filhos honrassem os pais, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrar os pais significa amá-los e respeitá-los. Também significa obedecer a eles. As Escrituras dizem aos filhos: sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. O presidente Spencer W. Kimball disse que os filhos devem aprender a trabalhar e a dividir as responsabilidades nas tarefas da casa, tendo a tarefa de manter a casa limpa e arrumada, de cuidar do jardim e da horta. Ver ensinamentos dos presidentes da igreja. Spencer W. Kimball, página 132. Perguntas: o que os filhos devem fazer para honrar e respeitar os pais? O que seus pais fizeram que os levaram a honrá-los e respeitá-los? Aceitar responsabilidades traz bênçãos. Pergunta: o que cada membro da família pode fazer para tornar o lar feliz? Uma família afetuosa e feliz não acontece por acaso. Cada pessoa da família deve fazer sua parte. O Senhor deu responsabilidades tanto aos pais quanto aos filhos. As Escrituras ensinam que precisamos ser prestativos, alegres e ter consideração pelos outros. Quando conversamos, oramos, cantamos ou trabalhamos juntos, podemos usufruir as bênçãos da harmonia em nossa família. Ver Colossenses, capítulo 3. Pergunta: quais são algumas tradições e práticas que podem tornar um lar feliz?
Escrituras adicionais e outras fontes. Educar a criança. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Os filhos devem obedecer aos pais. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Responsabilidades dos pais. Doutrina e Convênio, seção 68, versículos 25 a 28 e Efésios capítulo 6, versículo 4. A família. Proclamação ao mundo. Disponível em lds.org e em muitas publicações da Igreja, inclusive em Aliahona, outubro de 2004, página 49. Para o vigor da juventude, página 44, e sempre fiéis, páginas 83 a 85. Guia da Família.